noite, sejam bem-vindos, pessoal aqui do centro, pessoal do Facebook. Vamos fazer nossa prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações e livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, está iniciado o nosso estudo desta noite, que assim seja. Muito bem. Vamos começar. Cadê nossos livrinhos? Tem nome? João. O seu tá aí. É a página 83? É, né? Você quer uma caneta, João? Deixa aqui, no final nós temos que anotar, né? Às vezes quer anotar alguma coisinha, né? É a página 83, é o item... A pergunta aqui. A pergunta, o Evangelho nos ensina? Isso. Então vamos lá, vamos na pergunta, João. O Evangelho nos ensina que o anjo das trevas, ou Satanás, se transforma em anjo de luz para seduzir os homens. Aí o Allan Kardec responde. Satanás, segundo o Espiritismo, é a opinião de um grande número de filósofos cristãos. Não é um ser real, mas a personificação do mal. Como nos tempos antigos, Saturno era a personificação do tempo. A Igreja toma literalmente esta figura alegórica. É uma questão de opinião, que não discutirei, mas por um instante admitamos que Satanás seja um ser real. A força de enxergar o seu poder com a intenção de causar temor, chegaram a um resultado diametralmente oposto, isto é, a destruição não apenas de todo o temor, mas de toda a crença no personagem, conforme reza o provérbio. Quem muito quer provar, nada prova, representando-no eminentemente sagaz, manhoso e astuto, mas na questão do Espiritismo fazem-no desempenhar o papel de tonto ou de estúpido. Dá uma paradinha aqui? Vamos dar uma paradinha, né? O que a gente pode entender disso daqui, desse trechinho? A pergunta, ele fala, o Evangelho nos ensina que o anjo das trevas, ou deixa eu pôr no... Ele faz uma afirmação, né? Ele afirma que o Evangelho nos ensina que o anjo das trevas é o Satanás. E ele se transforma em anjo de luz para seduzir os homens. Então ele finge que é bonzinho, que é um anjo. O sacerdote está afirmando que ele se jeito. E aí, o que mais que ele vem falar, o João? Allan Kardec meio que discorda, parece, né? Segundo o Espiritismo, a opinião é a opinião dos filósofos cristãos. Não é um ser real, mas a personificação do mal. Então, o Satanás é a personificação, né? Em aparência de uma pessoa, né? Do mal. Questão da opinião. O que vocês entenderam? Eu entendi, pelo menos eu entendi o que ele falou, né? E aqui embaixo ainda faz, né? Que ele é manhoso, né? Astuto, sagaz, né? Que é tudo para poder tapiar, iludir, enganar, isso, né? enganar
tudo, né? Que ele quer obter ali, né? Uhum. É isso daí. Mas no Espiritismo a gente sabe que é uma pessoa, né? Uma pessoa, né? Não é um Satanás, é uma pessoa, é um espírito mau, né? Um espírito mau que ainda personificou ali e se faz de Satanás, mas é um espírito mau. É um espírito mau, né? É alguém que ainda é mau, mas que um dia vai modificar, se transformar e vai ser bom, né? Exatamente. Não é aquela coisa de para sempre, vai ser para sempre, né? Não, transforma, modifica, né? E aqui ele fala, quem muito quer provar, nada prova, né? Aqui ele fala que esse Satanás, ele exagera o poder, né? Aí fala que ele é muito isso, que ele é muito aquilo. Pra quê? Pra pôr medo nas pessoas. Tem gente que morre de medo, né? Igual, a gente nem deve falar, mas teve um pessoal que morou lá na fazenda, trabalhou, saiu. Por quê? Porque ficou com medo. Diz que fazia barulho no telhado, caía pedra. Diz que batia panela. E aí, o Germano tá dormindo lá agora. O Germano disse que não viu nada disso. Mas é o que eu falo, é o medo, o vento, porque lá quando venta, você escuta batendo as coisas, você escuta caindo as frutinhas da árvore na casa. Pode ter, pode não ter. Às vezes, quando você está com muito medo, você cria coisa que às vezes nem existe. Um exemplo, né? A gente já morou em fazenda que eu escuto. Que tinha, realmente você via, você sabia que tinha algo. Mas só que nunca, tipo assim, que lá deixava, eu escutava. E por isso ficava. Ficava por aquilo lá, porque não tinha um medo, não ficava inculcado com aquilo. A gente, de dia, à noite, escutava a porta de carro bater. Nós levamos, mas quem chegou aqui era dessa? Aí eu ia lá fora, não chegou ninguém. De dia, de noite, cavalo andando, beirando a casa, como tinha o curral que beirava. Eu falei, mas esse cavalo tá passando aí da onde, né? Isso acontece. Pode ser, mas é o que fala. Ali tem espírito. Ali tem alguém que desencarnou, por ali ficou. E aí, essa pessoa, ela chega ali. Mas para que isso aconteça, para que aconteça essas coisas, tem que ter um médium. Tem que ter alguém que é médium naquele local para que isso aconteça. Porque se não tiver médium, não acontece. Inclusive, nesse lugar, minha sogra conversou. Pois é. Por quê? Porque ela é médium. Minha sogra conversou. Ele sentou no pé da cama dela e falou, me conta uma história. Um senhorzinho falou assim, me conta uma história. A minha sogra disse que fechou o olho assim, começou a rezar. E ele me conta a história. Ela foi rezando, aí ele sumiu. Eu escutava o casco do cavalo batendo assim tipo no asfalto, sabe? Quando bate no asfalto. Nem que estivesse passando dentro de casa. Entendi. Mas só que eu falei, E lá não tinha asfalto perto, tinha chão batido? É cimento. Tinha uns ladreados lá que eles tinham feito aquelas lajotas de concreto. Aí na minha cabeça, foi certo, o cavalo tá ali pastando perto, né? Andando ali e ele batendo. Mas só que nunca chegava a porteira abrindo. Aí falou assim, está ventando, né? Mas assim, nunca eu mesmo achei que era alguma coisa, que era algum espírito, alguma coisa assim. Mas aí depois que a gente mudou de lá, já teve gente que ficou lá 2 dias, 3 dias, não, que tentava muito que eles foi vinham embora. Foi embora. É igual os mocinhos lá. Pode até ser que teve vários lugares que a gente morou que acontecia isso, sabe? Porque tinha gente que pousava uma noite só.
E Pra você ver. não aguenta, porque tinha alguma coisa no lugar, então. Alguém morreu, alguém ficou por ali. Na verdade, eu Era acho dali. que ali morreu muita gente. Era dali, Fazenda né? velha, antiga, sabe? Muito antiga. Escravo, meu time de escravo morreu lá. Mano. Então, rapaz, foi a fazenda lá. Cuidado. Não vamos dar nome. A fazenda lá, não, eu ia falar assim, que a fazenda lá foi tipo assim, dos pioneiros de Paranaíba, sabe? Que começou com um lavoura, então assim, vinha muita gente. Tinha muitos boatos. E tinha muita gente de fora, né, que vinha para trabalhar na fazenda, né? E teve um exemplo, uma outra fazenda que a gente morou. Primeiro, ela me acordou pavoradinha de noite, primeira noite que nós tava dormindo. Acordou pavorada, tem gente andando aí, tem gente andando. Aí eu falei, ó, eu vou ver quem que é, né? Abri e namorava numa ilha. Não é bem uma ilha que eles fizeram uma passarela, só passam 4.000. Um carro e uma caminhonete. Um caminhão não passa lá. Aí nós abri a janela pra ver, né? Falei, não, vou ver quem que é, né? O medo faz as coisas. Tinha um bando de capivara assim, ó. Na janela, assim, ó. Na janela. Ela coçava na parede da casa. Você achava que Era assombração, né? assombração. Então, assim, várias coisas, né? É a mente, né, da gente. Não, assim, tem que ir olhar, averiguar, né? Você tem que ir lá e ver se realmente é igual, eu dormi essa noite com o Germano lá. E eu falei pro Germano, Germano, ali tem uma tábua que venta, ela bate. Aí no outro dia, aí ele falou, eu achei que era não sei o que lá. Eu falei, não, olha aqui, vem ver. É uma tábua que bate, se venta. E toda hora cai frutinha e você escuta aquele barulho, sabe? Falei assim, você tem que ver para tirar a hipótese de ser o sobrenatural, né? Mas os espíritos, como ele diz aqui, aqui eles criam assim, uma figura de alguém que é o demônio, que é o Satanás, né? E passa medo em todo mundo. As pessoas têm que temer, elas têm temor, né? Aí vem falar o quê? Vem falar... Aí vamos continuar, né? Vamos continuar então. Vamos continuar. Uma vez que o objetivo de Satanás é alimentar o inferno com as suas vítimas e roubar as almas de Deus, roubar almas a Deus, compreende-se que se dirija aos que estão no bom caminho para os induzir ao mal e que, para tanto, se transforma, como na bela alegoria, em anjo de luz, isto é, que simule hipocritamente a virtude. O que não se compreende, porém, é que deixa escapar aqueles que já têm presos entre as garras. O que a gente pode entender? Isso aqui é o que eles falam, né? É o que fala que o Satanás, ele quer alimentar o inferno com vítimas, quer roubar as almas boas de Deus, né? Isso aqui é o que se fala, o que se prega, né? Que vem falando. E Aí no final ele fala que não compreende, porém que deixa escapar aqueles que já têm presos nas suas garras, né? Ou seja, se aquela pessoa é fraca e deixa se levar pelo mal, fala, é o Satanás que está querendo me pegar. E é mesmo. E é isso mesmo. A gente sempre quer tacar a culpa no outro, né? Né? Mais fácil. Eu caí, eu errei por causa disso, por causa daquilo, por causa do outro. O demônio me tentou. Isso não, eu não fiz isso. Eu falei para você fazer, mas você não me ouviu. Quer dizer, a cada um, você tem que ir pela cabeça do outro, né? Os que não creem em Deus, nem na alma, os que depreciam a prece e estão chafurdados no vício, são, quanto podem ser, do diabo. Não é possível mergulhá-los, mas ainda no lodaçal. Então a pessoa que não crê em Deus, não crê no Espírito, na alma,
né? Deprecia a prece. Debocha, ri da prece e está chafurdado no vício. Então, esses pode ser quem? Pode até ser um diabo, né? Por quê? Porque está na vida totalmente errada, né? Ou pode acreditar que o diabo está vindo pegar Isso, ele. pode acreditar. E aqui ele fala que não é possível mergulhar-lhes mais ainda no lodaçal. A pessoa já está lá no fundo do poço, já está lá embaixo. Não tem como afundar mais. Porque, não acredita em Deus, não acredita na alma, não acredita na prece e ainda debocha, né? E ainda está chafurdado no vício. Não tem jeito de ficar pior, né? Ora, excitá-los a voltar a Deus, a orar, a se submeterem à sua vontade, animá-los a renunciar ao mal, pintando-lhes a felicidade dos eleitos e a triste vida que espera os malvados. Seria próprio um simplório, seria um golpe mais estúpido que libertar um pássaro cativo com a ideia de o apanhar em seguida. Interessante, hein? Ora, excitá-los a voltar a Deus, a orar, a submeter a sua vontade, animá-los a renunciar ao mal, pintando-lhes a felicidade dos eleitos e a triste vida que espera. O que vocês entenderam disso aqui? Eu acho que do jeito que fala aí, né? Que Seria? Se a pessoa está... já está desse jeito, com tudo isso. Né? Aí dá até o exemplo, é a mesma coisa de libertar o pássaro. Mas depois você quer pegar ele de novo. Deixa, eu te solto, deixa você dar uma voltinha e já te pego. Pode sim. Deu certo aí? Aqui, ó, separando isso aqui, como é que é? Pode levar. Pode levar. Tem que escolher algumas. Tudo que você quiser, que precisar. Eu peguei umas duas calças, ela pegou umas duas também. Pode pegar, o que precisar, tá? Pode levar. Pode pegar também, fica à vontade. Então é isso, né? Aí continua. Há, pois, na doutrina da comunicação exclusiva dos demônios, uma contradição passível de ser apreciada por todo homem de senso, e por isso jamais se persuadirá alguém de que os espíritos que reconduzem a Deus, aqueles que o negam, aqueles que o negavam, ao bem os que praticavam o mal, que consolam os aflitos, que dão força e ânimo aos fracos, pela sublimidade de seus ensinamentos, elevam a alma às alturas que sobrepujam a vida material, sejam emissários de Satanás, e que, por esse motivo, devamos nos abster de toda a relação com o mundo invisível. O que a gente pode retirar daqui? Se o homem se conduzir a Deus, né? Se ele não conduzir a Deus, se negar a existência de Deus, né? Ele já está, né, afundado. Por isso que a gente tem que sempre procurar, né, uma igreja, procurar algum lugar para poder acreditar em alguma coisa, ter fé em alguma coisa. Porque se a gente ficar afundado aí, igual falou, né, o mal tá aí para pegar, hein? E pode ser o Satanás. Aí sim, né? Pode ser o Satanás na cabeça, né? Mas é o espírito mal. Tá? É o espírito, né? Tipo assim, se eu não servir a Deus, eu vou, como exemplo assim, eu não vou me evoluir ao ponto de eu vou voltar, vou passar por tudo que tem que passar de novo. Eu acho que a gente está aqui e é uma passagem, a gente tem que aproveitar essa vinda aqui, porque nós estamos num dia de expiação e prova, então temos que aproveitar e fazer o máximo de bem que nós pudermos fazer, porque nós não estamos aqui passeando não, né? E aí
aí já falou ali, que se a pessoa tiver afundado no vício, nas drogas, sei lá, tá no lodo, tá no lamaçal, e aí ela tem que acreditar que o Satanás está em volta dela. Mas é o mal. Como o Araújo falou, já está afundado no mal, está com o pé na lama, né, do mal. É um prato cheio para Satanás. Tipo assim, se a gente for. Espírito mal, né? Se a gente não serve, né? O certo, a gente é tipo assim, ignorante. A gente não vai trazer ser um espírito bem para perto da gente, né? E a gente não vai se evoluir. Se a gente, que nem um xingamento, um exemplo, se a gente xingar, ficar xingando, o espírito mal vai te beirar ali, né? Vai querer te acompanhar pra você. Porque eu acho que ele também não deixa você se evoluir. Ele tá ali para tentar te podar, te limitar. Te limitar para você não se evoluir. Que nem ele não evoluiu, ele não está evoluído, e ele vem para perto de você. Tem que aproveitar, né? Essa vida aqui, porque. E os espíritos maus, se ele não consegue vir, ele manda os emissários, né? Manda outras pessoas para poder fazer mais o mal aí. Joga tudo no chão. Vamos continuar aqui no. Tira tudo, aí você outra olha. pergunta? Pode fazer outra pergunta Pode. aqui do Satanás? Vamos. Do Satanás, Do sacerdote. livro? Pode. Vamos lá. A igreja proíbe as comunicações com os espíritos dos mortos. Com os espíritos dos mortos, porque são contrárias à religião e que estão formalmente condenadas pelo Evangelho e por Moisés. Ao pronunciar este último, a pena de morte contra os que se dedicam a semelhantes práticas prova quão repreensíveis são elas aos olhos de Deus. Então aqui ele está falando que a igreja proíbe, né, as comunicações dos espíritos, né, com os mortos. É contrário à religião e está lá condenado no Evangelho por Moisés. Moisés proibiu que evocasse, né? Ele está dizendo que por conta de evocar espíritos, essas coisas, então é contra a igreja. Isso é contra a igreja. Fazer esse ato de evocar o espírito é contra a igreja. Ele está falando que né? De acordo com a Bíblia. Segundo a Bíblia, segundo Moisés, algumas religiões, elas não evocam porque está proibido no Evangelho, na Bíblia, né? Só que assim, e eles condenam, né? Condenam o espiritismo. Por quê? Porque o espiritismo, nos trabalhos mediúnicos, evoca. Então, eles falam que não deve conversar com os mortos, né? Então, por aí. Mas tem igreja também, tipo assim, que fala, vou arrancar o trem do seu corpo. E aí põe a mão no sei lá, você cai e... É o demônio. Então, mas eles também... Evoca. Tá tirando. E é da igreja. Pois é. Só que eles não falam espíritos, né? É os demônios. É o demônio, é Satanás. Então acho que não deve evocar. Vamos ver o que Allan Kardec fala. Desculpe, mas essa proibição não se encontra em parte alguma do Evangelho. Encontra-se apenas na lei mosaica, a lei de Moisés. Então é só Moisés, é só lá na parte de Moisés, né? No Antigo Testamento, será? Isso. Nas escrituras não tem isso, no Evangelho não tem. Isso é antes de Cristo, né? Que eles falam, né? É antes de Cristo. A época de Moisés lembra que naquela época
o povo que ele estava trazendo lá do Egito, os judeus, eles tinham outras práticas, né? Era politeísta, tinha um monte de coisa equivocada. Quem começou a falar sobre a existência de um Deus único foi Moisés. Moisés, quando estava levando o povo pelo deserto, ele foi orar, subiu para orar. O que ele chegou? Quando ele chegou lá embaixo, o que aconteceu? Juntaram os ouro, todo mundo, derreteram e fizeram um bezerro para adorar, né? Então Moisés, ele tem aquelas leis lá, as 10 de Deus, mas tem as leis que Moisés fez, as leis civil, para poder conduzir aquele povo, né? Então ele proibiu que não podia evocar os espíritos. Então, Moisés proibiu, mas na Bíblia a gente não vê essa proibição, né, em outras passagens. Igual ele está falando aqui. Encontra-se apenas na lei mosaica, né? Trata-se, então, de saber se a igreja põe a lei mosaica acima da evangélica e, consequentemente, se é mais judia que cristã. Ó, evangélica é Jesus, né? Jesus veio depois de Moisés. Então aqui está falando, se a igreja, como que ela vai fazer? Ela vai ficar com a anterior ou com Jesus? Ela está ficando lá com a anterior, né? E não está aceitando, ó, se é mais judia que cristã. Então não acredita. Eu acho assim que na humanidade, com o passar dos anos, do tempo, Deus sempre envia profetas, cientistas, pessoas boas para melhorar. Amiga, muito obrigado. Deus abençoe grandemente. Imagina. Obrigado mesmo. Obrigada a vocês. Precisar... Tem reunião aberta, para Sexta-feira, 19 horas da noite. Tá. Tá? Tá bom. Obrigado. Tem seu telefone? Vou te mandando mensagem para vocês, tá? Tá, Stephanie, muito obrigado. sejam bem-vindos a Paranaíba. Obrigado. Precisar de alguma coisa, dá um alô, tá? Obrigado, Deus abençoe. Obrigada, tudo de bom. Então, aqui Deus sempre manda, sempre vem pessoas para quê? Para ensinar a humanidade. E é progressivo. Você vai ficar parado no tempo? Vou ficar parado lá na época de Moisés. Vou ficar parada na época do cristianismo. Não. Cada um vem ensinar um pouquinho mais. Vem aprender um pouquinho mais, né? Então, a gente não pode ficar parado no tempo. Porque se você parar no tempo... você não evolui. A ciência está aí. Hoje a gente tem internet, hoje a gente tem a tecnologia, né, a descoberta de doenças, de vírus, descoberta de vacinas. Então, evolui, tudo evolui. Já não pode ficar parado no tempo. Se fica parado, prejudica, a gente é prejudicado, né? Então, esse pessoal... eles estão parados no tempo, né? Aqui pelo jeito que a gente vê. Helenice, boa noite. Tudo de bom? Tá aqui, Helenice, mandou um oi. É digno de nota que, de todas as religiões, a que menos oposição fez ao espiritismo foi a judaica, que, por sinal, não apelou contra as evocações para a lei de Moisés, em que se apoiam as seitas cristãs. Se as prescrições bíblicas são o código da fé cristã, por que proíbem a leitura da Bíblia? Entendeu a pergunta? O que ela quis dizer? Se as prescrições bíblicas, né, o que está lá escrito na Bíblia, é um código de conduta, de fé cristã. Por quê? Então, por que proíbe a leitura da Bíblia? Não pode ler a Bíblia, né? Na época eles proibiam, né? Isso. O que você diria se proibisse a um cidadão estudar o Código de Leis do seu país? Então, isso daqui só vai fazer com que as pessoas fiquem ignorantes, as pessoas ficam mal informadas, né? Elas não evoluem.
A gente tem que estudar, tem que ler, tem que se informar, porque isso faz a nossa mente abrir, né? A mente abre, a gente aprende, a gente fica uma pessoa mais fácil de lidar. A gente, quando fica parado no tempo, muito ignorante, a gente é uma pessoa muito difícil de conviver, né? É difícil de convivência. Então tem que estudar, tem que ler, tem que abrir a mente da gente para entender as pessoas, né? E perguntar, né? Perguntar, se abrir mesmo. Perguntar. Tem dúvida. Tem dúvida, pergunta, o que está acontecendo, né? Alguma coisa. Tem que ter, a gente tem que falar, tem que questionar. É por isso, o Espiritismo é uma doutrina de questionar. É de raciocínio, é de perguntar, é de entender. Não é, porque a Gláucia falou, acabou. Não, tem que perguntar, mas por que é isso, por que é aquilo? Muitas vezes nem eu sei, muitas vezes até eu acho difícil interpretar. Eu pergunto até ela falou assim, você nunca pergunta alguma coisa por acaso. Eu não sou de ficar perguntando nada à toa, sabe? Até ela sabe. Por quê? Talvez hoje, essa pergunta, tipo assim, eu te faço uma pergunta, talvez hoje para mim foi só uma resposta simples. Mas daqui um tempo, um ano, já esclarece muita coisa que a gente tem interesse de saber. Você vai tendo um entendimento, né? Às vezes naquela hora a pessoa responde, não tem aquele entendimento, a gente não vê a grandeza daquilo ali. Mas conforme a gente vai vivendo, a gente vai entendendo aquilo com mais profundeza. Eu quando eu leio assim, eu sou difícil para entender. Mas com a pessoa lendo, você consegue enxergar melhor. Eu já consigo ver melhor, já consigo entender. Eu tenho dia que eu tô assim, mais, parece que eu tô meio avoada. Mas tem dia que eu tô mais, parece que entendendo melhor. Mas é assim mesmo, né? Às vezes as coisas erradas da vida, né? A proibição ditada por Moisés tinha sua razão de ser, pois o legislador hebreu empenhava-se em fazer com que o seu povo abandonasse os costumes egípcios. Esse de que tratamos era objeto de abusos. Agora ele vai explicar o porquê, né? Aqui está explicando o porquê que eles não queriam que o povo... Por que Moisés proibia? Por quê? Porque aquele povo hebreu que ele trouxe lá do Egito, eles já tinham pego os costumes dos egípcios, né? Os costumes deles eram totalmente diferentes. Eles eram politeístas, tinham sacrifício, sacrificava. Eles achavam que para ter a colheita, ia plantar para ter a colheita, tinha que sacrificar uma criança, sacrificar um bezerro, uma virgem. Então tinha esse sacrifício, eles tinham umas práticas diferentes. Por isso que Moisés proibiu muita coisa. Então quando eles vieram com Moisés, pensam um povo andando. E eles dividiram em 10 tribos. E cada tribo, o rei lá ia tomar conta daquele povo. Porque era muita gente. Então Moisés, ele tinha as regras, as leis civis dele e os 10 mandamentos. Só que tinha rei que revoltava, não queria seguir. É só a gente ler aquela novela lá do SBT, lembra? Que tem lá sobre a história de Moisés. Aquilo é muito interessante. Eu assisti um filme que fala dessa parte disso de sacrifício. E ele a língua do filme eu não sei se é dos Maia, acho que chama Apocalipse. Uns que pinta de azul, que aí eles têm um negócio lá que para chover dos plantios, para ter a colheita deles lá, para trazer chuva, eles começam a sacrificar. Aí tem uma pessoa lá, um rapaz lá do filme lá, que tudo favorece a ele. Acontece um eclipse, né? Que aí eles acham que ele é um deus,
nessa época dos Maia, lá, daquele povo muito antigo lá, é até ruim de explicar, é muita morte, eles sacrificam mais de 100 pessoas. Isso tudo achando que a morte, o sangramento, que o sangue você está oferecendo para alguém, para algum... Para Deus, não é Deus, não é deuses, né? É, Que eles adoram. e aí aquilo vai reverter em forma de... Gratidão. Você vai ter abundância, fartura, né? Isso. Mas é isso mesmo. O filme é feio. É. Eu não gosto muito de assistir esses Ele filmes. continua aqui, ó. Mas é o antigo, né? É. É a realidade. Não se evocavam os mortos pelo respeito e afeto para com eles, nem por sentimento de piedade, mas porque era um meio de adivinhação, objeto de vergonhoso tráfico, explorado pelo charlatanismo e pela superstição. Então quer dizer que eles era um charlatanismo, era uma tapiação, é o que você está falando, enganando as pessoas, né? Engana a boa fé das pessoas. Então é por isso que eles não, no Antigo Testamento, lá na lei mosaica, proibia, né? A evocação dos A mortos. evocação dos mortos. Porque tinha muito equívoco, né? É. Tinha muita mentira, malandragem, né? Aí fala assim, ó, teve, pois, razão, Moisés teve razão de sobra para proibir, porque necessitava de meios rigorosos para governar um povo indisciplinado. Tá vendo? Pronunciou contra esse abuso uma pena tão severa, por iguais motivos. A pena de morte é tão pródiga em sua legislação. É, pois, sem razão que se recorre à severidade do castigo para provar o grau de culpabilidade existente na evocação dos mortos. Tá vendo? Então, está explicado por que era proibido. Era proibido, né? Tinha muita gente lá que queria ser Deus, né? Certo, né? Queria e fazia o charlatanismo. Né? Fazia lá para poder Enganar as e pessoas. ter um rendimento, alguma coisa. Uma benfeitoria a mais, né? Com certeza. Do que os outros. Então, essa lei antiga aí do Velho Testamento tem muita coisa lá. Eu lembro de uma passagem lá que, para mim, tem uma passagem de Deuteronômio, sei lá como é que chama aquele livro lá, que se o filho pecou, para levar ele não sei aonde, lá para ser apedrejado. Onde já se viu? Se a pessoa for seguir a Bíblia do jeito que está escrito lá, você tem coragem de pegar seu filho para levar para ser apedrejado? Eu acho que Deus não queria isso fazer isso com o filho dele. Na verdade, eu acho que ele não veio para isso, né? Deus não veio para poder apedrejar ninguém, Punir, castigar ninguém. ninguém. Castigar ele. Né? Ele veio mesmo para poder trazer o amor. Somente, né? Porque tava demais, né? Tava lá pai levando o filho para ser morto, irmão matando irmão, né? Dos antigos lá. E aí ele veio para tentar mudar, né? Só que tá voltando, né? Vamos continuar? Vamos ver, né? Se a proibição de os evocar procede do próprio Deus, como pretende a igreja, deve ter sido ele quem ditou a pena de morte contra os delinquentes. A pena tem, pois, uma origem tão sagrada quanto a proibição, porque não foi conservada. Por que não foi conservada até hoje? Uma pergunta, né? Todas as leis de Moisés são promulgadas em nome de Deus, por ordem sua, supondo-se que ele seja realmente o seu autor, por que não mais são observadas? Tá vendo?
Tem muita coisa que daquela época lá que já foi proibida. É, E hoje não pode ser mais. já passou, né? E aqui, ó, ele fala, todas as leis de Moisés são promulgadas em nome de Deus. Então, até o Moisés usava lei civil e falava que era em nome de Deus. Por quê? Porque o povo tinha temor a Deus, né? Se a lei de Moisés é para a igreja, antigo de fé, sobre certo ponto, por que não o é sobre todos? Por que recorrem a ela quando convém e a desprezam quando não convém? Por que não seguir todas as prescrições, entre as quais circuncisão, que Jesus sofreu e não aboliu? Dessa eu não sabia. Jesus sofreu circuncisão? Pois é, sofreu e não aboliu. Vamos entender, vai explicar aqui, ó, mais para baixo vai explicar mais um pouquinho. Às vezes aqui ele explica, né? Porque, não vou nem falar, vamos ler, vamos continuar. Das partes havia na lei mosaica. Duas partes havia na lei mosaica. Primeiro, a lei de Deus, resumida nas tábuas do sinal, ela substitui, pois é divina, e o Cristo não fez mais que desenvolvê-la. Segundo, a lei civil ou disciplinaria apropriada aos costumes da época e que Jesus aboliu. Então, Jesus, aqui tem duas partes distintas, né, na lei mosaica. A lei de Deus, que são os 10 mandamentos, aquelas tábuas lá do que recebeu no Monte Sinai, né? E aqui ele fala, esta subsistiu, pois é divina, quer dizer, permaneceu. Jesus ele não criticou elas, ele não falou contra, né? Todos aqueles 10 mandamentos. Ele apenas, o que ele fez? Não fez mais que desenvolvê-la, né? Tanto é que os 10 mandamentos, Jesus resumiu em 2. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Tá tudo englobadinho ali dentro daqueles 10 mandamentos, né? Aí ele falou, aí tem na lei mosaica a lei civil ou disciplinária. Essa, ela é apropriada aos costumes da época. Essa Jesus aboliu. Por quê? Porque ali tinha coisas que era do costume. E que aí, por exemplo, se alguém te matar, arranca a mão. Né? Naquela época. Roubo, né? Se alguém roubar, se alguém matar, se alguém falar alguma coisa com o olho, fura o olho, arranca a língua. Então, isso tudo era o quê? Não era lei de Deus. Isso tudo era uma lei civil, disciplinária do povo ali, do costume, que foi colocado. Moisés, ele fala da lei, do olho por olho, dente por dente. Se alguém te apedrejar, apedreja ele também. A questão da cara. Se bater no lado da cara, vire o outro para bater de novo. Uma coisa assim. Tem isso também. Essa é da de Jesus. Esse já é se alguém te bater na direita, da esquerda. Uhum. Esse já é o ensinamento de Jesus. Aqui é assim, aqueles costumes da época, essas coisas, do olho por olho, dente por dente, Jesus aboliu. Por que Jesus aboliu? Porque Jesus, ele vem ensinar o amor. Não é? Ele não vem, ele fala do perdão. Ele fala que tem que amar inimigo. Ele fala que tem que dar outra face. Para bater. Para bater. Então, assim, Jesus, ele veio ensinar o amor. Que naquela época não se falava em amor. Na época de Moisés não existia amor. Não falava nessa palavra, né? Então, vamos lá, vamos continuar. Hoje as circunstâncias já não são as mesmas. E a proibição de Moisés carece de motivos. Por outra parte, se a igreja proíbe a evocação dos espíritos, não se pode proibir que eles venham por vontade própria, independentemente de apelo. Não se vêem todos os dias por intermédio de pessoas que nunca se ocuparam com o espiritismo.
os mais variados fenômenos. Uma pergunta, né? Nessa parte aqui que lá na igreja, eles evocam lá Espírito o Santo. Espírito, não sei o que lá, olha lá. Não se vê todos os dias por intermédio de pessoas que nunca foi no Espiritismo, né? São médiums, né? Nem sabe. Dos mais variados fenômenos. E antes que se tratasse do Espiritismo, já não se observaram tantas outras manifestações. As manifestações que acontecem lá na igreja. Todas as igrejas acontece, né? Acontece. E aí, e eles falam de nós, né? Do Espiritismo, de ficar evocando. Outra contradição, se Moisés proibiu evocar o Espírito dos mortos, foi porque esses podiam vir. De outra maneira, a proibição não teria razão de ser. E se à época podiam vir, por que não poderiam também hoje? E se são os espíritos dos mortos, não são exclusivamente os demônios. Tá vendo? Já que ele proibiu, ele sabia que existia espírito e que não era demônio. Moisés, né? Moisés. Moisés, naquela época. Ele já sabia que era espírito e que não era demônio. E que naquela época eles vinham, né? Eles vinham. E hoje? Será que também não vem? Então. Né? Toda época veio. E ele fala que se são os espíritos dos mortos, não são exclusivamente os demônios. Por quê? Porque se são os espíritos dos mortos, nem todo mundo é mau, não é? São os espíritos de quem já morreu. Existe gente boa, existe gente má, existe criança que nem viveu, morreu, né? Existe pessoa que suicida, existe pessoa que vive uma vida de 80, 90, 100 anos, tem outros que pouquinho, né? Então, é isso que ele está falando aqui, ó. Os espíritos mortos não são exclusivamente os demônios. Achar que todo mundo é demônio, não. Pode generalizar, né? O Espiritismo já vem explicar um pouquinho mais. Quem são os espíritos? São as almas que foram encarnadas. Desencarnou, o espírito vive, continua. Tem aquele negócio, você é o demônio na minha vida, né? É o demônio. É tudo palavras, né, que acham que é coisa ruim, né? Mas demônio é coisa ruim. a impressão que dá a impressão que melhorou um pouquinho, não melhorou? Será que melhorou? Melhorou, né? Melhorou, né? Eu falo assim, do pessoal implicar tanto com o espiritismo, com nós, né? Não, mas ainda tem. Ainda tem, né? Tem muito. Tem. Muito, porque vocês não tem muito como, tipo assim, vocês... Porque a gente não tem contato. Não convive. Não tem convívio, não tem contato, mas Aham. as pessoas falam, né? Falam. Falam. Principalmente aquele que é bem... Fervoroso. Aquele sim. Praticamente são inimigos, né? Eles acham que a gente Eles acham que espiritismo é coisa do demônio. Não, é coisa do demônio e só faz caridade. Ninguém vai pro céu fazendo caridade só, apenas. Meu Deus. É bem isso. É bem diferente, né? É bem diferente. Não tem... Mas o que eles tinham que entender é que a gente faz caridade para amolecer o nosso coração. É pra nós. Para nós mesmos. É pra nós. Não é para resolver o problema da pessoa. Porque ninguém resolve. Porque quando a gente faz, a gente se sente mais amoroso. Sente melhor, sente bem. E toca o coração da gente. Amolece. Senão a gente vai ficando uma pessoa dura, insensível, não importa com nada, Por com isso ninguém. Que fala, em algumas passagens fala que o amor é através da caridade. Se a gente faz caridade, não precisa ser material. Pode ser com palavras, né? Sendo bondosa, você está fazendo caridade. Que nem na sexta-feira, né? Tem dia que eu chego lá para trabalhar, a senhora ali, lembra? Falando que eu chego para trabalhar num desânimo danado. A companheira de trabalho dela chega, nossa, fulano, veio dar um abraço nela. Pronto. Só do abraço que ela ganha, né? Diz ela que ganha o dia, já
põe um sorriso no rosto e já ganhou o dia dela. Já ganhou o dia, realmente. Então, a gente não pode desanimar, nem desistir, né? E eu fico pensando assim, que nem da caridade, né? A gente fica tão feliz quando alguém precisa, não é que a pessoa precisa ali, mas quando você dá conta de ajudar uma pessoa, né? Tipo assim, a pessoa está precisando de uma ajuda e ela fala, não, você podia me ajudar a fazer isso aqui, um exemplo. E quando você faz, você fica satisfeito. Satisfeito, né? Nossa, ajudei uma pessoa. É muito bom. E nem fica, a gente fica triste por causa que muita gente acha que nem das outras, eu vou pagar meu dízimo lá, vou dar o dinheiro, porque se eu não pagar eu não vou receber de volta. O cara paga, mas não é bom de coração, né? Ele só paga porque ele é cobrado, ele é pressionado a pagar. E esse negócio de pagar o dízimo, isso daí separa as pessoas. Quer dizer, quem tem dinheiro paga, vai para o céu. Quem não tem dinheiro não compra lugar no céu. Não, e outra, então Deus é injusto. E outra, né? Lá dentro da igreja, com certeza tem pessoas com mais poder aquisitivo. E aquele que doa mais, ele é mais... né? O pastor traz ele mais para perto, né? Então quer dizer, você vale o dinheiro. Vale o que você tem. Vale o que você tem. É bem isso, mas não é só na igreja, não, em todos os lugares. Em todos os lugares. Você vale o que você tem. Você vale o que você tem ou o que aparenta ter. Tem um conhecido aí, às vezes nem tem. Não tem, mas parece que tem. Os outros, assim, superior. É pobre, mora em casa de Coab. E olha os outros assim, como se fosse a presidente da república. Mas olha, ainda com nojo, assim. E esse negócio que a gente tá conversando aqui aconteceu comigo hoje. Eu tava no sábado, domingo de manhã, fui na casa de uns parentes, né? Eles queriam alugar um rancho para passar o final do ano. No rancho. Confraternizando. Num rancho. Aí ele pediu, porque eu tenho bastante conhecimento lá em Santa Fé, né? Com o pessoal lá também. Aí eu pediu para mim entrar em contato. Fui, pesquisei, perguntei para um rapaz, o rapaz falou, não, essa mulher aqui só mexe com isso. Entrei no WhatsApp, tá lá, né? Toda elegantona, né? Tá. Aí primeira pergunta dela, de qual valor você tá querendo o rancho? Ó. Aí eu peguei e falei assim, eu tô vendo um aqui de R$2.800, né? Valor de R$2.800. A resposta foi, desculpa, eu não tenho rancho para você. Aí eu peguei, mas desse jeito, desculpa, eu não tenho rancho para você. Aí eu falei assim, peguei e falei assim, mandei um áudio para ela. Você não tem rancho para alugar? Você quer dizer que você não tem rancho para alugar? Aí ela falou, não, o rancho eu tenho, eu só não tenho nesse valor. Aí eu falei, não, eu te respondi lá. O que eu tô vendo é de R$2.800. Eu não falei que eu ia pagar R$2.800. Você não sabe o tanto que eu posso te pagar. Como é que você não vai me... Então você não tem rancho para alugar. Muito obrigado. Vou ver se eu consigo alguém que tenha rancho para me alugar. Aí ela já pediu desculpa lá e não entendeu a pergunta, tal. Nem respondi, sabe? Porque, tipo assim... Se você tem... Se eu tenho, né? Um exemplo. Ela entendeu que você não tinha. Né? Eu não tinha. Aí eu peguei e falei, não, então você não tem rancho para alugar. Porque eu tô vendo, eu falei, ó, lê a resposta lá, eu tô vendo que um de R$2.800. Aí ela, eu falei, não, pra mim já não... E a gente, olha, o que importa nessa vida é o bem que faz. É só isso. Esse povo está totalmente equivocado. Tá. Eles estão equivocados. O dia que desencarnar, vai ter uma decepção terrível. Porque eu vou te falar, o que importa aqui nessa vida é o bem que você faz.
Tanto é que no Evangelho de Jesus, lá está escrito, fora da caridade não há salvação. A salvação é só no bem. É só. Nós está passando, tipo assim, eu e ela, que nós tá acontecendo tanta coisa que até eu questiono. O que adianta ser bom para os outros? Porque eu sou bom. Ela fala que eu sou bom para os outros e sou ruim para ela. Sabe? Lá em casa nós fica uma semana inteirinha brigar, volta as pais, fica meia hora e briga de novo. Porque dessa ideia que ela tem, sabe? Que eu sou bom para todo mundo que pede para mim, eu sou bom. E não, sabe assim, mas eu tento ser bom, não porque... Por interesse, né? É porque tem que ajudar. Se eu posso ajudar, eu ajudo. Né? Então, e tipo assim, e ela... Eu penso muito, eu tenho muita, sei lá, se é fé, que é... A minha ideia é essa, sabe? Tipo assim, Jesus veio só para trazer o amor, né? Tipo assim, amor ao próximo. Ninguém é perfeito, né? Eu já tinha quando a gente está na evolução do crescimento, de criança, adolescente, tal, achava que meu pai era errado, minha mãe errada, eu que era o certo. Eu fazia coisa errada, tipo assim, eu tentava pecar ali, fazer um trem errado, porque eu achava que o meu medo é morrer. Não, se eu fazer um trem errado aqui, eu acho que eu vou, como a gente paga aqui mesmo, Deus vai deixar nós dar mais tempo na terra para poder pagar o... Paga só aqui não, você vai pagar do outro lado. Mas aí o que acontece? Aí a gente vem estudando, a gente vai passando por muitas coisas, né? A gente vai seguindo um caminho, né? Vai tendo uma ideia e a gente vê que a gente é totalmente errado. Né? A gente não sabe nem... Estudo morre sem saber nada. Né? Com certeza. Mas só que quanto mais estuda, é melhor pra gente, né? A gente vai percebendo, vai vendo. Eu falo assim, o homem, ele não pode nascer e morrer. Eu nasci assim, eu vou morrer assim. Não. Eu nasci assim, mas eu posso ser diferente, posso morrer diferente, né? Tem que mudar, tem que ter uma transformação em nós, né? E a gente vai mudando, vai estudando, vai aprendendo, né? Vai vivenciando e vai mudando, vai melhorando. Né? E a gente é melhor ser bom. É melhor ser bom. Às vezes fica com menos dinheiro, passa muito aperto, muita dificuldade, né? Mas a gente vence, né? É que nem aconteceu, né? Nós tá com 3 semanas sem trabalhar, porque eu ensinei um rapaz a trabalhar, deu a oportunidade, tipo assim, ele foi... E te passou uma rasteira. Me passou rasteira, né? Tipo assim, pegou uns eventos aí, né? Com preço lá embaixão, mas tipo assim... Tomara que ele dá certo, né? Mas pelo jeito que a gente viu lá, só se ele mudar muito, né? Mas Deus quiser, tá vindo coisas bem melhores. Isso, a gente vai fazendo oração, vai pedindo a Deus, né? Como diz, o sol brilha para todos. Que ele caminha, né? Mas que abra a porta para nós. Fazer oração, pedir a Deus que todo dia me dá trabalho, meu Deus. Eu tenho meus filhos para sustentar, tenho minha família, né? Vai pedindo, vai pedindo. E se tiver que passar dificuldade, vai passar. Se a prova é de dificuldade, vai ser prova de dificuldade. Né? Tem quem passa a prova da miséria, tem quem passa uma prova mais ou menos, e tem a da riqueza. Eu levo de experiência da minha família. Minha avó, meu avô, sabe assim, sempre lutou, trabalhou. Não comprava nada, não tinha condições de nada. Era arroz, feijão, mistura. Eu cansei de ver, de caçar bicho para colocar mistura em casa, na mesa.
Então, assim, sempre cresci, no caso, eu sou novo, ainda não sou velho, mas já tenho uma idade, sou de 87. Então, assim, 90 mesmo, eu acho que foi a época mais que passaram necessidade. Eu acho que teve muita gente, né? Não só eles, mas hoje ele está, tipo assim, estabilizado. Já está velho, mas a gente tenta fazer alguma coisa mais pela nossa aposentadoria, né? Pra gente ficar mais tranquilo. E tem gente que, né, ela questiona. Tem gente que faz o mal, essa uma que ela tava tentando. A mulher faz o mal. E tudo dá certo pra ela. Tudo que ela faz dá certo. Mas o porquê? Eu acredito, tem os espíritos bons, os espíritos ruins. O espírito ruim, se ela tá lá no gênio dela, lá na ruindade, e se está dando certo para ela, será que não é o espírito ruim que tá agradecendo ela por ser... Então vai ser maior. Você tá, tipo assim... Com certeza. Não é? Talvez não é um espírito ruim ali que tá... Opa, essa aqui é minha companheira, eu vou ajudar ela. Mas essa aqui é assim, você tem... Às vezes a pessoa nasce com uma prova boa e a pessoa é má, é ruim. O que ela está fazendo? Ela está plantando para o futuro. Hoje parece que a vida está maravilhosa, está tudo sorridente, tudo indo bem. Mas tudo de ruim que ela está fazendo, ela está plantando. Com certeza, nas próximas vidas, ela vai colher aquela ruindade que ela fez. Eu penso assim, talvez... Ela colhe. Será que... Eu imagino assim, será que essa ruindade que ela faz é só ela que paga? Ou ela pode ver um filho dela pagando? Hoje a mulher falou isso pra mim. Uma mulher falou pra mim: eu não faço nada de ruim, porque eu não vou pagar, quem vai pagar são minhas filhas. Você tá entendendo? É porque é assim, às vezes, se vir e te bater, você vai achar ruim. Mas se bater num filho seu, aí é pior, é diferente. Então, o que eles fazem? Se machucar um filho da gente, dói muito. Dói demais na gente. Então, assim, o filho não vai pagar o que ele não deve. Ele paga o que ele deve. Só que, assim, os espíritos maus, muitas vezes, vai atingir os nossos filhos, para nos atingir. Para que a gente sofra, para que a gente acorde, né? Então, assim, mas quando a gente vê pessoas, a vida maravilhosa e sendo má, com certeza ela está plantando pro futuro. Agora, aquele que está com a vida difícil, com dificuldade, e está tentando fazer o bem, esse vai ter vidas melhores. Por quê? Porque é da lei de Deus. Quem planta coisa boa vai ter futuro melhor. Quem planta coisa ruim vai ter uma vida de colheita. É da lei de Deus. Às vezes você está achando ruim, a gente cansa de ver. Hoje eu falo isso com conhecimento espírita, mas eu já tive desse jeito. Ah, por que a vida deles é tão maravilhosa? Olha, bebe, fuma, vida errada e tá maravilhosa. E tá passar a perna nos outros. Né? Nossa. Mas isso daí vai ter uma colheita. Vai ter sofrimento. Nós, com certeza, nós já estamos passando o que nós já plantamos. Hoje a gente está colhendo o que fez. A gente já fez esse caminho. Então, hoje a gente já está querendo um caminho diferente. Por quê? Porque a gente já sofreu, a gente já sentiu. Eu fico pensando assim, até já pensei. A Helenice, sim, sofreu. A gente... Já passou do horário. Já passou do horário? Vamos, porque senão vai 7 minutos. Já passou? Então, tipo assim, eu até imagino que o marido dela, eu penso que ele está até pagando, porque ela não quebrou uma unha. Mas ele vai trabalhar, ele quebra isso, quebra aquilo outro, ele cai isso. Quebra a mão, quebra tudo. E tudo que ele faz já dá errado. E ele vai trabalhar para pagar
as contas dela, né? E as coisas dela, tudo bonitinho. Então, eu acho que paga, não é possível, né? Não, paga sim. Às vezes, o que acontece? Às vezes, ele é devedor dela. Às vezes, nessa vida, em outra vida, ele deve, ele está devendo. Todo prejuízo que alguém der para você trabalha, toma prejuízo, fica sem nada. Trabalha, toma outro prejuízo. Isso daí é nós pagando, devolvendo para a lei de Deus, de alguma forma. Aquele, igual esse moço com certeza, ele deve para ela, é devedor dela. Nossa, coitado, então é muito. Né? É devedor. É muito. Pode ser dela, pode ser, a gente não sabe julgar, né? Mas, ó, uma coisa, ninguém passa aquilo que não deve, que não merece, tá? Então vamos lá, né? Outro dia nós conversa mais. Então vamos agradecer. Tem que ser uma carne, né, para conversar. Então vamos agradecer a Deus, a Jesus, a espiritualidade superior, por todas as bênçãos recebidas nesta noite. Te rogamos, Senhor, que esteja sempre conosco, nos amparando, nos ajudando. Sustenta-nos na fé, na confiança, na sua providência divina. Ajuda-nos, Senhor Deus, dá-nos força, dá coragem, dá bom ânimo. Abra as nossas mentes para que possamos ter discernimento, ter sabedoria para tudo na nossa vida. Ilumina a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos. Ampara todos nós. E em nome de Deus, em nome de Jesus, está encerrado o nosso estudo desta noite. Que assim seja. Muito bem. Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus. Até mais.